Às 3 da tarde em ponto em Fortaleza, eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e sim, você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e pelo meu Instagram, Ricardo Bezerra, e Facebook também, pessoal meu, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje é de Nilton Soares, uma história de dedicação, educação, muito trabalho e muito sucesso também. A partir de agora, tudo sobre a vida desta grande personalidade de nossa sociedade, o setor educacional, o Colégio 7 de Setembro, a Unicete, os investimentos imobiliários e o entretenimento, mais precisamente o Beach Park. A gente vai falar também sobre economia, perspectivas de mercado e a visão dessa grande figura de futuro para Fortaleza, para o Ceará e para o nosso querido Brasil. Meu convidado especial é muito especial mesmo, engenheiro, educador, empresário, ex-secretário estadual da Fazenda e, repito, um dos sócios majoritários do Beach Park. Estou falando do meu amigo, doutor Ednilton Soares. Tudo bem, doutor Ednilton? Tudo bem, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ser convidado para esse programa que tem grande repercussão por causa das conexões. E também estar aqui junto no Grupo Cidade de Comunicação, desde o meu amigo que foi muito ligado, porque nós estávamos trabalhando juntos em comunicação, Miguel Dias. Grande Miguel, de saudosa memória, representado aqui pelo seu filho, que também administra aqui o grupo, e também pelo nosso amigo Edson, que é o diretor executivo aqui do Grupo Cidade de Comunicação. Doutor Ednilton, vamos direto ao assunto, porque o programa tem 1 hora de duração, mas é um problema científico que às segundas-feiras, a partir de 3 da tarde, o tempo passa mais rápido. Não sei o que é isso não, mas acontece. Doutor Ednilton, vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a sua história de vida. Eu queria começar pelo começo. Fale um pouquinho da origem da família Soares, né? Da família Soares. Tem alguma coisa a ver com... É espanhola? Descende de espanhóis? Fale um pouquinho da sua infância, dos seus pais e qual foi o seu primeiro emprego ou o seu primeiro negócio. Vamos lá. É longo, hein, a história. Fica à vontade, fica à vontade. Porque o Soares, S-O-A-R-E-Z, muito simples. Meu pai tinha um irmão, Eliezer, que casou-se com uma moça da época que era Gomes. Então, nós iríamos ficar todos Gomes Soares. Então, o meu pai resolveu diferenciar. Meu pai é Dilson Brasil Soares. Aí, o nome dele de nascimento é Soares com S. Soares normal. Normal. Uhum. Mas ele nos registrou todos Soares com Z e ele profissionalmente usava Dilson Brasil Soares com Z. Mas a certidão de nascimento dele era Soares com S. Papai, eu jurava que era uma família espanhola que tinha vindo da Espanha. Ai, que beleza. Tá aí, ó, história pura contada pelo protagonista. E como é que foi a infância, doutor Ednilton? Como é que me conte aí? Olha, eu queria aqui aproveitar para voltar à minha infância e meu pai. Todos conhecem, ou muitos conhecem, o meu pai é um mito da educação do Ceará, Edilson Brasil Soares. Todas as gerações ouviram falar ou participaram de alguma coisa que Edilson Brasil Soares fazia. E, inclusive, ele tinha um programa semanal, encontro semanal de pais, e na televisão, TV Ceará na época. E meu pai tinha 2 facetas na vida dele. Uma como diretor de colégio, como educador. Era rígido, era dinâmico, e outro como pai. Como pai, ele era afetivo, gostava de brincar com a gente. E quando ele era de tarde, no final de semana, ele ficava deitado na rede e nós ficávamos brincando com ele na rede. Quando a gente ia para Paracuru, o meu pai fazia, eu estava lembrando dessa semana com a Leninha. Leninha é minha mulher. Ele comprava cana e descascava cana para a gente comer cana. Então, era um pai muito presente. E tinha, assim, umas tiradas ótimas. Um dia eu conversando com ele, na praia de Paracuru, aí eu disse para ele,
Rapaz, é tão bom, todo lugar que a gente vai, falo, sabe que quando a gente diz que é seu filho, todo mundo diz, filho da Dilson Brasil Soares. Aí ele olhou para mim assim, no estúdio não, para ver se isso continua. Que beleza, né? Que beleza. Quantas primaveras, doutor Adnilton? 77 anos, bem vividos, agora em dezembro vou fazer 78. E pelo jeito vai para 177, né? Se continuar assim, né, doutor? Não, realmente eu tenho uma atividade física muito boa e mental. E eu acho que isso é que é importante na vida das pessoas. Hoje segunda-feira, eu comecei o dia 5h30 na academia com a personal. Depois a gente vai para a piscina, faz um pouco... Eu digo que é natação, porque quem faz hidroginástica é velho, né? É verdade, tá certo. Tá aí, bem colocado, viu? Bem colocado. Dia de segunda, quarta, sexta, atividade mental e física. Né? Segunda, quarta, sexta é academia. Terças e quintas, vocês podem passar 5h30, 6 horas da manhã, e vão me ver pedalando na beira-mar. Perfeitamente. Doutor Adnilton, antes da gente entrar aqui na história, e é minha obrigação a gente falar, conhecer a história do grupo, vamos chamar aqui Grupo Educacional 7 de Setembro, tá? Vamos já saber a origem dele e tudo. Mas eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, a sua formação é de engenharia, é isso mesmo? Engenharia civil? Não, eu sou engenheiro mecânico. Mecânico. Aí tem uma história interessante. Quando todos nós tínhamos que fazer faculdade, né? Condição do que meu pai colocava para a gente. E eu sempre gostei de engenharia. Mas, quando foi na época de fazer engenharia, o Ednilo, meu irmão, morava no Rio de Janeiro. Aí ele disse para o papai, meu apelido em casa é Tom, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Uhum. E disse, o Tom precisa vir fazer cursinho aqui no Rio de Janeiro. Aí, porque eu fui fazer cursinho no Rio de Janeiro, eu fiz vestibular no Rio de Janeiro. Na época era a Escola Nacional de Engenharia, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu fiz a Federal, eu fiz engenharia lá no Rio de Janeiro. Aí quando terminei a engenharia, logo que estava terminando a engenharia, começaram a falar num curso que chamava MBA, Master of Business Administration. E eu tinha um amigo muito influente na época que conseguiu uma bolsa de estudo para mim, para fazer MBA em Nova York. E o senhor diz aqui, eu li muito sobre, né, eu não vou poder entrevistar o cidadão se não conhecer um pouquinho da história dele. Embora você vai falar muita coisa aqui, inédita aqui para todo mundo. Mas o senhor diz, numa dessas suas entrevistas, que depois do MBA na New York University, que é respeitabilíssima, né, o senhor deu uma guinada na sua carreira. O senhor voltou ao Brasil como consultor de empresas. Por que esse curso nos Estados Unidos foi tão importante na sua vida? Eu vou dizer uma coisa aqui que é chato por causa da minha idade. Mas, na época, ninguém sabia o que era MBA. Foi novidade. Eu sou um dos primeiros MBAs do Brasil. Com certeza. Quando cheguei, fui logo contratado por uma empresa de consultoria. E, nessa consultoria, Fica à vontade, fica à vontade. Nessa consultoria, eu trabalhava muito nessa área já de governança, que, na época, não se falava. Ou seja, como estruturar a empresa, quem são os executivos e quem são os acionistas. São pessoas diferentes que têm papéis diferentes. Então, então, essa foi a guinada de trazer essas novidades para os consultores da época. Certamente essa empresa era de São Paulo ou do Rio, na época. Era uma empresa que tinha uma base de São Paulo, Sim, mas com uma outra perna nos Estados Unidos. Era Bolsinhas e Campos, a base de São Paulo. E Coopers e Lybrand, que eram das maiores consultorias do Brasil, do mundo. Do mundo. Bom, aí deixa eu tentar adivinhar. Aí o senhor, com essa bagagem toda, tendo feito MBA, um dos primeiros do Brasil, na Universidade de Nova York, certamente o Grupo Edson Queiroz, que era um dos maiores aqui, deve ter lhe contratado, né? Obviamente, né? Vou contar como que foi a história. Eu conhecia a Edson Queiroz, essa é novidade, hein? Eu conhecia a Edson Queiroz através do meu pai. O meu pai era companheiro de Rotary do Edson Queiroz. E eu, como consultor de empresa, como gerente na época, eu era da empresa, uma das minhas funções era conseguir novos contratos. Aí, um dia, eu soube que o Edson Queiroz, a sede dessa empresa era Rio de Janeiro. Eu soube que o Edson Queiroz estava andando pelo Rio de Janeiro. Aí, consegui conversar com ele.
Aí ele disse, quando for a Fortaleza, me procure, que eu quero, tentando vender o projeto de consultoria para ele. Quando for a Fortaleza, me procure lá. Ele não fechou nada na ocasião. Aí, eu estava, na época, como consultor de empresa, eu tinha um projeto grande dos Correios. Correios mesmo. Correios. Sim. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E eu tinha que fazer, uma das filiais que eu tinha que visitar ia ser o Maranhão, São Luís. Aí para ver o papai, ver a família, eu dei uma parada aqui em Fortaleza. Aí eu disse, vou agora visitar outra vez o Edson Queiroz, fazer outra provocação. Aí eu liguei, telefone não tinha celular na época, liguei e disse, eu queria falar com a secretária do Edson Queiroz. Aí a telefonista não tem secretário. Então passa para ele. Passa ele. Aí eu fui para lá, conversei com ele, ele comprou o projeto. Aí nós começamos a trabalhar, uns 6 meses fazendo projeto. Começamos, na realidade... A profissionalizar, ele vivo mesmo. Mas ele tinha uma das coisas que eu disse, que eu posso lhe ajudar aqui. Ele disse, minha contabilidade vive atrasada. A gente tem que informatizar isso. A tua empresa tem que nos ajudar a informatizar a contabilidade. Aí começamos a ouvir 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 6 meses, ele chegou e disse, Ednilton, eu queria fazer uma proposta. Eu digo, ele disse, é o seguinte, está ficando muito caro essas suas viagens, e eu queria que você viesse trabalhar aqui. Agora, como teu pai também tem interesse que você venha, eu pago metade do salário e ele paga a outra metade. E aí? Aí eu vim. Tá? Mas seu pai pagou outra metade? Não, isso é gozação dele. Gozação. Aí eu saí daqui, bem, Leninha, minha mulher, carioca, nós morando em Ipanema. Bem de vida. Multinacional. Aí o que eu vou fazer para convencer a Leninha para vir para Fortaleza? Aí, no avião, como um bom estrategista, eu coloquei os prós e os contras para vir para Fortaleza num papel. Aí cheguei lá para a Leninha. Leninha, é o seguinte, eu estou tendo um convite para trabalhar em Fortaleza, tem esse pró e tem esse contra. Eu não sei quantos pró e 2 contra. Você vai ficar longe da sua família e nós não vamos mais morar no Rio de Janeiro. Já foi logo uma afirmação, já foi logo bem, aí, realmente eu vim trabalhar com esse Queiroz. Interessante que eu que fiz a minha descrição de função. Diretor-controle. Ele disse, Nilton, o que, é que você veio fazer aqui? Bota aí no papel para eu saber o que, é que você vai fazer aqui. Aí eu fiz a descrição de função que eu ia fazer. Quanto tempo de grupo Edson Queiroz, doutor Ednilton? Fiquei 16 anos no grupo Edson Queiroz. 16 anos. Você começou quando lá mesmo? 69. 69. Foi. 69. História pura. E aí, vamos pegar agora e vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo até 1935, quando um jovem professor e acadêmico de direito com apenas 21 anos de idade, viu, Gaída? 21 anos de idade, começou a viver um sonho, mais precisamente o sonho da educação. Naquele mês, o professor Edilson Brasil Soares iniciava com apenas 2 alunos numa sala cedida pela Igreja Presbiteriana de Fortaleza, na Rua do Rosário 77, o embrião do hoje consagrado Colégio 7 de Setembro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, o senhor já falou do seu pai, mas dos primórdios do Colégio 7 de Setembro, que virou uma grande empresa, eu não gosto nem de chamar colégio de empresa, sabe? Uma grande instituição de ensino, privado, aqui do Ceará e do Brasil, doutor Ednilton. E o porquê de 7 de setembro? Hoje mesmo, nós estamos recebendo lá na Unicet uma comissão do MEC para nos habilitando para o curso de enfermagem. E uma do profissional, da professora que veio para esse curso, para fazer essa inspeção, ela disse que leu essa história dos 2 alunos. E nós estávamos na sala de reuniões lá da Unicet, quando eu disse para ela assim, professora, ali é o meu pai, Edilson Brasil Soares, e ele teve... Aí ela disse, como é que você começa uma instituição com 2 alunos? Fez essa sua pergunta. Ele começou dando aula particular para esses 2 alunos. Numa sala emprestada da Igreja Presbiteriana de Fortaleza.
o pastor na época, o pastor Natanael Cortez, deixou que ele usasse aquela sala para dar aula particular. Foi assim que começou o 7 de setembro. Aí depois, com a continuidade, ele começou, além daqueles 2 alunos, começou a preparar os alunos para o exame de admissão na época. Aí ele viu que ele podia preparar desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, o exame de admissão era 5ª série, e começou a crescer, e ele foi aumentando até que hoje é o que nós temos. Doutor Adnilton, o senhor foi funcionário, né? Foi diretor do Grupo Edson Queiroz durante 16 anos, trabalhou numa empresa de consultoria fora e o colégio já existia, o colégio era tocado pelos seus irmãos, então, é isso? Não, o colégio era tocado pelo papai e pela mamãe. Certo. Nós não podemos esquecer a figura da professora Nila Gomes Soares. Ah, sim, com certeza. Ela estava sempre junto do papai. Claro que o papai era o líder, mas ela sempre foi um apoio. E quando o papai morreu, em 75, a mamãe nos desafiou. Disse, olha, eu quero continuar o 7 de setembro. A Maninha já trabalhava no colégio, eu não trabalhava, a Maninha Ednilze já trabalhava com o papai no colégio, eu não trabalhava. Aí então é que nós fomos, aí eu procurei o Edson Queiroz e disse, e tinha uma regra no grupo Edson Queiroz que se dedicação exclusiva. Aí eu disse, é o seguinte, a mamãe quer continuar o colégio, ela não tem base administrativa nem financeira, eu quero saber se você me permite trabalhar 1 hora por dia no colégio. E eu chegava lá às 7 horas, saía às 8 horas. E fazia a parte administrativa financeira. 1 hora por dia? 1 hora por dia, todo dia. E ele cedeu, acho que foi a única exceção de todas, né? Cedeu. Que beleza, que beleza. Fez ele muito bem. Estou vendo aqui, em 75 falecia seu pai, o fundador da escola, doutor Adilson Brasil Soares, e a partir de então, a doutora Nila Gomes Soares, juntamente com os filhos, começaram a tocar... A Ednilze e eu. Perfeitamente. Bom, doutor Adnilton, e aí... O Ednilo veio para Fortaleza bem depois, tá? Bem depois, né? Bem depois. Aí a coisa cresceu bastante. Eu queria, doutor Adnilton, que o senhor fizesse em rápidas pinceladas, né? Desde o começo, qual era essa sede? Só tinha uma sede. Qual foi a primeira sede do Colégio 7 de Setembro? Primeira sede do Colégio 7 de Setembro era na Visconde do Rio Branco. Depois foi para Barão do Rio Branco, Visconde Barão do Rio Branco, aí depois foi para Imperador. Aí, hoje, aquela sede lá em Imperador é a 3ª sede dele. Aí depois, quando o papai já tinha falecido, a gente começou a sede da Aldeota e a 2ª sede lá do centro e depois a educação infantil na Aldeota. A gente fala muito em moral, em ética hoje, especialmente hoje, né? Que é tão importante. Tem gente até que acha estranho você se vestir, né? Colocar uma bandeira do Brasil junto de você. Para algumas pessoas parece estranho. Para mim, estranho é a pessoa achar estranho isso, né? Mas a gente vê que o nome do colégio é Colégio 7 de Setembro. A pergunta que eu lhe faço: a moral, a ética, os bons costumes, o conservadorismo fazem parte ou fizeram sempre parte da essência do Colégio 7 de Setembro? Faltou uma coisa, o patriotismo. Patriotismo. Faltou isso daí. Desculpa. Porque o papai era um patriota, era um civilista, era um democrata e era um líder que no estado do Ceará da democracia. Ele liderava a marcha pela democracia, marcha da família. O papai era um dos líderes nessa época. E ele era um entusiasta, como todos nós somos, do Brasil. Hoje existe uma confusão muito grande quando se fala de pátria e se fala de governo. A gente não pode confundir. A pátria é uma instituição nossa, independentemente de governo. O Brasil, independentemente de governo, é o Brasil. O hino nacional é independentemente, é hino nacional, a bandeira não é de esquerda, todos os brasileiros, nem de centro, nem de nada, é todos do os Brasil. Brasileiros. Perfeitamente. O colégio cresceu muito, né, doutor Adnilton? Hoje, qual seria, vamos dizer, quantas sedes tem o colégio? Quantas sedes? Nós temos o colégio do centro, que é Imperador, um pouco mais assim tem o outro colégio onde tem o ensino médio. Na Aldeota tem as duas, um em frente ao outro.
o tradicional Edilson Brasil Soares, e a educação infantil, que fica numa outra quadra anexa. Perfeitamente. Vamos deixar o assunto... Fora a Unicet, né? Que é a Unicet. Vamos falar sobre o Unicet já, porque eu acho que é um capítulo especial a Unicet. Mas antes, olha aqui, ó, doutor Nito, tá vendo ali, ó? 20 minutos e 43 segundos. A gente pensa que foi 1 minuto, né? Porque a conversa é boa e passa rápido. Esse é o problema, viu, Miguel Dias Filho? Desse programa, tem que ter 2 horas de duração. Não dá. O cara não dá. fazendo reivindicação ao vivo. Doutor Adnilton, me diga uma coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que eu sempre quis fazer. Aliás, eu fiz essa pergunta para o meu amigo Otto de Sá Cavalcante, que é gente muito boa, esteve aqui no programa também. Colégio, eu pelo menos assim, rapaz, se eu tiver liso, eu deixo de pagar qualquer conta, mas não deixo de pagar o colégio do meu filho. É um negócio tão bom, aí uma pergunta que me pediram para lhe fazer. Pergunta ao doutor Adnilton se um negócio, colégio, é tão bom quanto um banco, porque as pessoas pagam e tá na frente. Responda, doutor Adnilton. Claro que não. Banco é banco, pô. O banco nunca tem crise, pô. Até mesmo na pandemia, o banco continuou ganhando dinheiro, pô. Enquanto nós, os colégios, passamos dificuldades, porque os pais estavam desempregados, os pais perderam emprego, os pais tiveram salários diminuídos, tá? Então, todo colégio tem crise, sim. A gente coloca na cabeça que o negócio bom é o negócio dos outros. Não, porque colégio é um negócio muito bom, que todo mundo paga, mas tem muito problema, né, doutor Adnilton? Não é fácil administrar um colégio. Não é que todo mundo paga. Não é também essa verdade, que todo mundo paga, não. Antes de pagar o colégio, o cara tem que fazer a feira, comer, tem que pagar a eletricidade se não cortam. Esse negocinho aqui, celular, hoje é um peso em todas as famílias. Quantos celulares ele tem que pagar? Da família inteira, e a eletricidade, a água, a luz, tudo, tem que pagar, pô. E aí vem colégio. Ainda tem mais, se o pai deixar de pagar, você não pode tirar o aluno, né? Você tem que ir até o fim do ano, né? Tem que segurar as pontas, né, doutor Adnilton? Exatamente. No tempo do papai, não. No tempo do papai era diferente. Se estava atrasado... O aluno nem entrava. Não, eles chamavam os alunos, mandavam um bilhetinho para casa. Vocês não podem mandar nem pelo pai, nem pelo aluno o bilhete, porque pode ser que você esteja discriminando a sala de aula, um aluno receber um bilhete e o outro, pai. Muito complicado, muito complicado. Meus amigos, nós estamos conversando aqui, bate-papo sensacional com essa figura maravilhosa. Doutor Adnilton, dizem que não existe unanimidade, mas o senhor é a primeira unanimidade que eu conheci. Unanimidade é burra. Mas essa aqui é inteligente, viu? Essa aqui é inteligente porque é uma figura que cativa todo mundo, de um bom papo, por isso que o tempo passa muito rápido. O senhor vai me permitir, doutor Adnilton, vocês também, meus amigos ouvintes, a gente vai para o primeiro intervalo comercial. Se eu fosse você, eu não saía daí por nada, porque nós estamos aqui aprendendo com esse verdadeiro professor Adnilton Soares. Aproveite, vamos curtir cada minuto, cada segundo desse programa, porque isso aqui é ensinamento de vida. A gente vai para esse rápido intervalo, fica aí, a gente volta já já. Rocha aí, compadre. Sei que a felicidade aqui nesta cidade vive pra te admirar, luz do meu desejo, teu horizonte é onde eu quero morar. Que coisa boa ficar à toa, deitar os olhos aqui neste mar, andar a pé, fazer o que bem quiser, por onde quer que eu vá. Sei que a felicidade aqui nesta cidade vive pra te admirar, luz do meu desejo, teu horizonte é onde eu quero morar. Que coisa boa ficar à toa, deitar os olhos aqui neste mar, andar a pé, fazer o que bem quiser, por onde quer que eu vá.
Especial Ednilton Soares, um grande educador, um dos sócios do Colégio 7 de Setembro, da Unicet, e também do entretenimento, simplesmente do maior equipamento do Nordeste privado, que é o Beach Park. Doutor Ednilton, o senhor me permite aqui mandar um alôzinho para os ouvintes? Claro. Eu vou mandar só 10, pode ser? Tá bom, vamos lá. Prisca Calu, Paulo Ximenes, Marla Cruz, Jopa Braga, Lana Araújo, Carlos Augusto Oliveira, Sival Pereira, Daniele Portela, Hugo Matos Brito. Um abraço pra você, Hugo. Posso mais 10? Mais 10. Tá fazendo um sucesso. Ramon Holanda, Gleison Siqueira, Tatiana Lins, Maurício Moreira de Souza, Zeli Aguiar, Rafael Vanderlei, Rodrigo Bloreiro, Elias Taim, Amanda Ramos. Já que eu vou com 20, eu vou fechar os 40 aqui, doutor Nilton. Amanda Ramos, Paulo Estevão Souza Brasil, Pedro de Andrade, Márcio Silvia, Canteiro Paisagismo, um abraço para todos vocês da Canteiro. Professor Eduardo Cabral, um abraço, professor. Celinho Gurgel Neto, um abraço, Celinho, filho do meu amigo Fernando Cirino Gurgel, grande figura que esteve aqui no programa também. Kleber Melo, Tiago, Matheus Leitão, Cristiane Moura, Edu Costa e muito mais que eu vou dizer depois do segundo intervalo. Programa com audiência assim mesmo. A gente diz logo é 40 de uma lapada. Gostou aí, Miguelzinho? Doutor Ednilton, Unicet, que era a Facet, é um verdadeiro ícone da economia, não só da economia, mas do ensino superior aqui do Ceará. Instalações moderníssimas, aliás, é um orgulho, né, para o senhor, doutor Ednilton, porque o senhor sempre, quando a gente vai lhe visitar, você mostra o campus ali como se fosse uma coisa realmente ultramoderna e tal e tal. Para mim, um dos melhores cursos de Direito do Brasil. Fale um pouquinho da história, de como surgiu essa ideia de entrar para o ensino superior. Foi um passo natural. E o Ednilo, que trabalhava na época aqui em Fortaleza, no colégio, foi o grande incentivador. O Ednilo disse, olha, Tom, nós temos... então agora eu vou dar a explicação do Tom. Tá? O Tom, por que Tom? Vou dar a explicação. Bem, papai e mamãe eram muito criativos. Aí, então, nós éramos 5 irmãos. Aí tinha o Ednilo, a Ednilze, o Ednilton, o Ednildo e o Ednísio. Aí, pela criatividade deles, cada qual tinha um apelido lá em casa. O Ednilo era o Willy, a Ednilze a Maninha, eu, o Tom, o melhor dos apelidos, né? O mais bonito. O Ednildo, na época podia, porque ele era moreninho, nem podia dizer que era o neguinho, mas hoje não podia mais. O Ednísio, hoje é cadeia. O Ednísio, que era o mais gordinho, era o gordo, tá? Então, cada qual tinha um apelido. Deixa eu fazer então, outra pergunta aqui. Sim, mas conte aí da universidade. Sim, aí então foi o Ednilo, o Willy, né? Naturalmente nos incentivando. Nessa época eu era secretário da Fazenda do Estado e ele estava à frente junto com a Ednilze, à frente do colégio. Aí, então foi um negócio... Um passo natural. Na época as faculdades estavam crescendo muito, então foi um passo natural. Quando foi que surgiu, que ela foi inaugurada, que ela foi lançada efetivamente? Agora você me pegou. Acho que faz uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos, né? Em torno disso. 20 anos. Então foi logo ali, no final do Fernando Henrique, início do governo Lula, por ali, né? Por aí. Por ali. Doutor Ednilton, queria mandar um abraço aqui para a professora Maria Vital, minha amiga. Um abraço para você, Maria. E um abraço também para minha filha, Aninha Bezerra, que se formou em Direito lá na Unicet e está ouvindo aqui o programa. Mandando um abraço aqui para o senhor. Um abraço para ela. Doutor Ednilton, eu tenho notado, teve uma época que era o ensino superior. Os grandes conglomerados educacionais de ensino superior abrindo faculdade, comprando faculdade, etc. e tal. Mas eu tenho notado, recentemente, que muitas empresas grandes, né, fundos, têm partido para aquisições de colégios, de ensino médio. Por que essa verdadeira expansão desses grandes grupos para o ensino médio? Na sua opinião? É um fato novo, né? Um fato recente. É mercado. Porque com o advento dos problemas econômicos do Brasil, a tendência, por exemplo, se um pai e uma mãe estão fazendo faculdade e tem que pagar o colégio dos filhos, eles param a faculdade. A pessoa, para ter acesso à faculdade, é mais difícil. Então, o mercado é realmente o ensino fundamental. O ensino primário, secundário e o ensino médio.
Essa é uma tendência normal. Mercado puro. Mas uma coisa que eu tenho notado, doutor Adinho, eu não posso falar aqui porque eu tenho um sigilo, né? Sigilo profissional, não posso falar. Mas o que eu tenho notado é o seguinte, muitas escolas estão vindo aqui para o Ceará para trazer um ticket maior. Primeiro que essas escolas, e aí é uma pergunta que eu queria lhe fazer sobre as tais das escolas bilíngues, que o 7 de setembro foi um precursor disso aí. Né? Até porque o senhor estudou fora, fala inglês fluentemente, e o 7 de setembro é bilíngue. Uma escola bilíngue. Mas estão vindo escolas aí full bilíngue, desde o primário mesmo até o terceiro ano científico. É tudo bilíngue. E tickets, doutor Ricardo, Adinho, não é mais científico, não. É ensino médio. Ensino médio. A pergunta que eu... É o diabo do tempo. Que passa bem rapidinho. Eu lhe pergunto, e tickets, doutor Adnilton, mais altos, de 10 mil, de 15 mil reais por mês. Por quê? São aquelas pessoas que dizem, não, eu não vou levar meu filho para estudar num INSPER, né? O INSPER é ensino superior. Eu quero que o INSPER seja o ensino médio, né? Como é que o senhor vê isso? Tem mercado para isso aqui no Ceará? E como é que o senhor situa o ensino médio do Ceará em relação aos melhores colégios de São Paulo do Brasil? Bem, primeira pergunta, se tem público para esse ticket? Olha, pode ser um mercado limitado, mas tem. Tem gente muito bem situada, muito rica aqui em Fortaleza que gostaria de ter esse diferencial. Tem. Sobre o ensino médio. O ensino médio do Ceará é um dos melhores do Brasil. Vê o nosso resultado das escolas. IME, ITA, USP, Unicamp. Sempre tem alunos dos colégios do Ceará, dos colégios de ensino médio do Ceará. Então, nós fazemos o ensino no Ceará, faz diferença. Doutor Adnilton, por que o ensino no Ceará, o médio, né, o fundamental e médio, vamos dizer assim, tem sempre aquele viés de IME e de ITA, né? Tem sempre um viés, tanto que se aprova mais no IME e no ITA no Ceará do que em qualquer lugar do Brasil. O somatório de todos é menos do que a gente aqui. Por que esse viés, doutor Adnilton? Porque alguém no passado viu que nós tínhamos essa possibilidade e investiu nesse mercado. Porque tem que ser realmente uma preparação diferenciada. Os professores têm que estar preparados para ensinar o que vai cair no ITA, nos vestibulares do ITA e do IME. E o currículo tem que ser diferenciado. É uma questão de diferenciação. Pegou e foi indo e virou uma máxima realmente aqui do Ceará. Só uma perguntinha, doutor Adnilton, eu vou pular a educação, vou para o entretenimento já. Por que o Colégio 7 de Setembro nunca pensou, ou nunca fez, pode ter pensado, mas nunca fez o seu próprio sistema de ensino? À luz aí do que fez o meu amigo Arizinho de Sá com o SAS, que abriu capital na Nasdaq, que é um grande sucesso nacional hoje. Passou pela sua cabeça criar o sistema de ensino 7 de setembro? Nós estávamos conversando recentemente em alguns diretores de escola sobre isso. O mercado de sistema de ensino é relativamente limitado, e mesmo por causa do preço. Enquanto você está cobrando de uma mensalidade no colégio, 1.200, 1.300, 1.400, aí você paga R$100 e poucos. Então, tem um nicho bem diferenciado. Entendi. Doutor Adnilton, o senhor foi secretário de Fazenda do governo Tasso Gereissati, até hoje seu grande amigo. No momento de grandes transformações econômicas e muito positivas para o Ceará. Como é que foi essa experiência no setor público? O senhor acha que é uma obrigação de todo empresário bem-sucedido se doar um pouquinho para o setor público, doutor Adnilton? Vou contar como é que foi. Sem ser político, viu? Vou contar como é que foi. Eu era presidente do Centro Industrial do Ceará, do SIC. E o Centro Industrial, como sempre fez, trazia pessoas importantes para serem entrevistadas, para se debater. E um desses que foram, ainda era candidato, foi o Tasso, que foi ao SIC. Aí, quando ele foi eleito, me liga, antes não era a Marilu, a outra secretária dele, me liga, olha, o doutor Tasso está querendo conversar com você. Aí eu fui lá. Aí o Tasso disse, Adnilton, você sabe por que você está vindo aqui? Eu disse, estão falando aí na empresa que eu vou ser convidado para ser secretário. Aí ele disse, é isso mesmo. Como é que está teu tempo? Eu disse, Tasso, está no colégio, está no SIC e está na igreja. É assim, na igreja que eu sou presbiteriano. É assim como eu divido o meu tempo. Aí ele disse, dá para você deixar o colégio e vir ser secretário? Aí eu disse,
eu tenho que consultar a família e tenho que Pensar um pouco, refletir, não, né? pedir a Deus a orientação. Ah, sim. Tá? Eu tenho que pedir a Deus a orientação. Aí ele disse, qual a secretaria? Ele disse, Fazenda. Eu disse, estavam dizendo que era educação. que tinha tudo a ver, né? Não, é Fazenda. Eu disse, puxa, então me dá um tempo para falar com a família, por causa do colégio, e conversar com Deus. Aí, quando eu ia saindo da sala, ele disse, Nilton, já que tu vai falar com Deus, pede a ele por mim também, tá? Que beleza. E ele fala muito com o senhor, doutor Ednilton? Vamos lá de cima, como é que é a relação? Nós nos falamos todo dia, tá? Eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus. Tem pessoas que ouvem. Mas eu ouço ele falar ao meu coração. Eu sinto quando ele está querendo que eu faça alguma coisa. Nós temos essa conexão. E todo dia eu tenho um hábito de diariamente ler a Bíblia. Tá? Fantástico. Porque alimentação. Homem de fé vale por 2. Eu vou dizer mais, já li a Bíblia 15 vezes, de ponta a ponta. Que beleza, doutor. Que beleza. Ele me dá muita carão, todo dia. Ele fala comigo me dando carão. Não, mas era um Deus de amor também. Com certeza, com certeza. Ave Maria, um homem sem fé, eu tenho pena. Meus amigos, estamos conversando aqui com meu amigo Ednilton Soares e a gente vai entrar agora num assunto muito importante, que é o entretenimento, que é, não somente na minha visão, mas está provado aí que mais de 60%, feito pesquisa, mais de 60% das pessoas que vêm visitar o Ceará vêm por conta do Beach Park. E eu queria que o senhor contasse a história de como nasceu a ideia de ser sócio do Beach Park, hoje sócio majoritário. Mas a gente vai contar toda essa história e eu quero conversar também sobre a indústria do turismo nacional e a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento atual do Brasil. Na parte final do programa, vamos pedir agora o segundo intervalo, olha aí, ó, 40 minutos praticamente, e a gente vai findar o programa com a sua opinião sobre o momento atual e falando sobre o Beach Park. A gente volta já já. Segura aí, meu amigo. Sei que a felicidade aqui nesta cidade vive pra te admirar. Luz do meu desejo, teu horizonte é onde eu quero morar. Que coisa boa ficar à toa, deitar os olhos aqui neste mar, andar a pé, fazer o que bem quiser, por onde quer que eu vá. Sei que a felicidade aqui nesta cidade vive pra te admirar. Luz do meu desejo, teu horizonte é onde eu quero morar. Que coisa boa ficar à toa, deitar os olhos aqui neste mar, andar a pé, fazer o que bem quiser, por onde quer que eu vá. De volta com o programa especial, um Conexões muito especial, conversando com essa figura maravilhosa, Dr. Ednilton Soares, um dos sócios majoritários do Beach Park. É sobre o Beach Park que a gente vai falar já já. Me permite, doutor Ednilton, mandar só mais 20? Só mais 20 aqui. À vontade. Marta Pereira, Maiara Sena, Luiz de Paula, João Nelson Júnior, Fábio Aguiar, Adriano Dantas, Júlio Frota, Ítalo Araújo, Tibas Batista, Lucas Colares, Sandra Gomes, Apolo Scherer, um abraço grande, Apolo, ex-presidente do Cresce, Aldergley Mesquita, Vanesca Bezerra, um abraço, Vanesca, Lucas Costa, Samir Freire, William Menezes e muito mais. Agora tem um especial aqui, doutor Ednilton. Posso mandar aqui um especial? Que ele mandou uma mensagem aqui para o senhor. Essa figura aqui é o Matheus, meu amigo Matheus, do Master, do Colégio Master. Opa, gente fina, gente boa, meu amigo. Mandando aqui um abração para o doutor Ednilton, para o professor Ednilton. Estou assistindo aqui pelo Instagram. Ele é uma das figuras mais queridas do meio empresarial e educacional que eu já tive o prazer de conhecer. Ele e o Henrique, filho dele, são grandes amigos. Verdade verdadeira. Abraço, Mateuzinho. Doutor Ednilton, e então?
Como é que surgiu a ideia da educação, um educador, secretário de Fazenda, ir para o Beach Park? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que surgiu isso? Surgiu da seguinte maneira. Um dia de manhã, estou no colégio, aí chega Joãozinho Gentil e Arialdo para me visitar. A dupla. A dupla. Dizendo que estavam procurando um sócio e que se lembraram do meu nome. Eu disse, olha, eu não posso ser Ednilton, eu tenho que entrar com a família. Como até hoje a família, os 3 irmãos, nós somos sócios através de uma empresa. Então, eu disse, vamos estudar esse assunto. E foi assim, foi uma proposta de uma sociedade que nós entramos e que tem sido muito prazerosa para nós estar juntos ali no Beach Park. Perfeitamente. Doutor Ednilton, é verdade que foi feita uma pesquisa, o senhor encomendou uma pesquisa, em que ficou provado, lá no aeroporto internacional Pinto Martins, que de cada 10 pessoas que pousavam no Ceará, mais de 6, quase 7, foram atraídos pelo equipamento Beach Park. É verdade isso? Isso foi feito alguns 4 ou 5 anos atrás. E a pesquisa perguntava qual foi o fator de decisão para você vir passar férias aqui no Ceará. E teve esse índice, mais de 60% para conhecer o Beach Park. É um equipamento fantástico, né, doutor Ednilton? E é muito comum. Um dia eu estava em Nova York, até com o Laurinho Fiuza, jantando lá, e chegou alguém perto da gente e disse, olha, a minha filha prefere o Beach Park do que ir para Disney. Olha aí. Olha aí. É porque aqui a água tem 28 graus, né? Não tem terremoto, não tem maremoto e tem um insano, né? E tem um insano que é um dos mais sensacionais do mundo, afora outras atrações. Doutor Ednilton, a pandemia mexeu muito com o turismo, né, doutor Ednilton? Foi um baque violentíssimo. Mas a pergunta, hoje venceu-se essa fase, a chave está virada, o Beach Park voltou full power? Eu vou dar a imagem que quem fez essa imagem foi o Murilo. Murilo é o CEO do Beach Park. Abraço, grande Murilo, está assistindo a gente. O Murilo disse o seguinte, que o Beach Park era um atleta olímpico que vinha correndo, de repente caiu no chão, se quebrou todo e está em fase de recuperação. Mas os números já estão voltando? Não, não voltaram. Hoje nós temos frequência... Julho foi melhor do que julho de 2019. Olha, beleza. Foi um julho muito bom. Foi muito... Não, e o povo ficou com aquela represamento de vontade de sair de casa e nada melhor do que vir para o Brasil, né? Vir aqui para o Ceará. Né? Não, e realmente sofremos muito. Dos 20 meses, 22 meses de pandemia, nós ficamos parados 10 meses. Não tem empresa que aguente desse jeito. Foi muito duro, foi muito difícil. Mas segurou firme e agora voltou ao normal. Já está normal. Doutor Ednilton, o Beach Park não é só o parque, né? O senhor tem uma verdadeira rede hoteleira para dar suporte a tudo isso, né? Um modelo de negócio. São quantos hotéis? São 4 hotéis Conta aí os números do Beach Park, doutor Ednilton, por favor. Aí você me pegou, que eu não me preparei para os números. Rapidamente. Nós temos quase 1 milhão de... Esse ano talvez a gente chegue a 1 milhão de frequentadores no parque. Entrando no parque. Fora o pessoal que vai para a praia e que não entra no parque, tá? E nós temos 4 hotéis em volta. E são cerca de 1.000 unidades hoteleiras. 1.000 unidades hoteleiras em volta do parque. Vamos falar aqui, porque o tempo passa rápido. E é um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Não, e fantástico. Porque você não podia ter só o parque sem ter os hotéis. E os hotéis dão suporte ao parque e o parque dá suporte aos hotéis. É uma simbiose, uma simbiose econômica. Doutor Ednilton, quais são os planos de futuro para o Beach Park? Vamos falar aqui especificamente sobre um empreendimento que foi lançado recentemente, que é um hotel, né? Que é o Ohana Beach Park Resort. Que já é uma venda de sucesso já. Pronto, tá? Grande sucesso. É um modelo de tempo compartilhado. Sim. E eu recomendo veementemente quem pode programar suas férias, quem pode programar o seu descanso, seu lazer, que entre num sistema desse. Porque você pode, se você não quiser... Você paga pelo tempo que você usa. Você paga pelo tempo que você usa e a categoria que você usa. Se você quer comprar só 7 dias, compra só 7 dias. Compra 10, e por um preço bem razoável. Né? E você pode, através da RCI, você pode usar para qualquer hotel do mundo. Do mundo todo. Vários hotéis. É fantástico. Sobre o novo parque temático do Beach Park, o Snorkel, né? Snorkel, para quem não sabe, é aquele aparelhozinho que a gente usa para respirar
colocar, né, ficar não totalmente embaixo d'água, né, mas com aquele o respiradorzinho saindo, né, o snorkel. É o Beach Park Snorkel. Fale um pouquinho sobre ele e quando é que o Beach Park pretende iniciar essas obras aí. Ohana, já estamos agora, né, em venda, e o snorkel vai ser o próximo passo. empreendimento. O snorkel vai ser um beach park diferenciado, menor, mas vai ter uma atração diferente, porque você vai nadar no meio dos peixes. Então você vai ter como tem lá em Orlando e tal, tem lugares que você mergulha e fica nadando com os peixes. Fantástico, doutor Adnilton. Então a gente pode imaginar que 2024, 2023 já... Vai começar por aí já. Por aí. Doutor Adnilton, a gente tem notado aí, tem visto que o Porto das Dunas, e eu queria mandar um grande abraço aqui para a dupla, né? O grande Arialdo Pinho, meu amigo, Arialdo Pinho, grande figura, e também para o nosso amigo Joãozinho Gentil, gente muito boa. Mas aí tá vendo que o Porto das Dunas hoje é um bairro de Fortaleza, nunca cresceu tanto e tudo que você lança lá, você vende, doutor Adnilton. É impressionante a força... Você que é do mercado, você sabe disso, né? Perfeitamente. E a força que o Beach Park tem. Qual é a sua visão sobre essas mais de 2.000 unidades que foram lançadas de 2 anos para cá e que vão mais do que povoar aquela região? Um abraço também para o nosso prefeito lá, o Bruno Gonçalves, que vai... Bruno é um grande prefeito, grande viu? Figura, grande figura, meu amigo. E me prometeu lá no Cidade Imobiliária, né, Miguel? Que vai fazer toda a questão do saneamento ali do Beach Park. Essa é uma promessa de alguns prefeitos. Espero que o Bruno cumpra. Porque ali é uma necessidade. Nós sabemos que quando um inverno, como foi esse agora, foi um inverno bom, para o que a gente chama que choveu muito, alaga muito aquilo ali. Aquele saneamento ali precisa ser feito. Precisa e vai. Ele prometeu lá para todo mundo, não foi, Miguel? Então, doutor Adnilton, como é que o senhor vê isso aí? Já é um bairro de Fortaleza. Isso já é ótimo para o Beach Park, né, doutor Adnilton? É muito bom e outra, não é mais uma segunda residência. É a residência. É uma opção de você poder morar em Fortaleza, poder morar lá no Aquiraz, que é Fortaleza. Cidade da região metropolitana, com o pé na areia. Com o pé na praia, olhando para o mar, e poder trabalhar. Vim aqui com a 0109 e tal, né? O doutor Adnilton acabou de responder. Todo mundo me liga 3 vezes por dia perguntando por quê? Quando é que vai acabar? Não vai acabar nunca esse boom. Porque as pessoas transformaram o Porto das Dunas em primeira moradia. Acaba compra para usar. Inclusive, nós vamos ter um Conexões especial, que eu não vou falar aqui, mas vai ser depois da manhã, sobre um empreendimento lá no Beach Park. Quarta-feira, Conexão especial. Doutor Dito, falando aqui da indústria do turismo, certo? Indústria do turismo. O senhor falou agora que o Beach Park recebe, só no parque, 1 milhão de turistas por ano. Obviamente que nós estamos falando de turistas internacionais, mas a grande maioria é o doméstico. Grande maioria é o doméstico. Aí, meu amigo doutor Adnilton, o Brasil só recebe anualmente 10 milhões de turistas internacionais. Quanto que Paris, 60 milhões, Orlando, 50 e tantos milhões, Madrid, 40 milhões. Como é que um país como o Brasil, que tem uma Amazônia, que tem tantas belezas naturais, né? Não tem terremoto, não tem maremoto, não recebe o mesmo número de turistas que uma cidade europeia recebe? Me explique, na sua visão. Primeiro você falou Paris. Bem, Paris, a pessoa nasce já pensando em ir para Paris. Pô. Então, é um destino mesmo. Mas aqui falta políticas de integração do Brasil. Né? Só o turista brasileiro poderia fazer uma diferença muito grande. O turista do São Paulo, Belo Horizonte, vir para o Nordeste, os turistas do Nordeste irem para o sul do país, para Gramado e tal. Então, falta esse planejamento da política de turismo do Brasil. Isso aí nós nunca tivemos. Entra governo, sai governo, não tem uma política de integração. Uma política de passagens de avião mais convenientes para você, porque é muito caro você pagar o que se paga hoje. Especialmente hoje, né? Depois da pandemia isso ficou piorou muito, né? Proibitivo. Então, falta essa política. E isso, nós temos que batalhar por isso, não só os resorts, mas os destinos. Tem que batalhar para ter essa política de integração do turismo nacional. Doutor Adnilton, nós estamos no ano de eleição, agora em outubro
Nós vamos estar voltando aí para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, federal. E nós estamos presenciando aí uma verdadeira um extremismo, né? Tanto de um lado quanto para o outro, né? Esquerda e direita e tal. Qual é a sua visão sobre o momento político atual do Brasil, doutor Ednilton? Essa dicotomia entre direita e esquerda, se é de um lado, é contra o outro, é muito ruim para a política brasileira. Nós temos que saber que o candidato tem que ser aquele que apresente os programas melhores para o povo brasileiro. Independentemente de ideologia política. Tem que ser aquele que traga soluções, mas que sejam soluções viáveis, factíveis. Doutor Ednilton, o senhor acha que na terra o melhor negócio é a própria terra? Isso é uma prova, né? Você sabe que eu invisto em imóveis há muitos anos e sempre me dei bem. A propósito, eu sempre divido meus investimentos em imobiliário, alguma coisa no mercado de ações e outra coisa no ativo fixo. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Mas o que você investe na terra, a longo prazo, ele sempre dá bom resultado. Porque é um bem ilimitado, pô. Com certeza. Com certeza, com certeza. Você vê ali no entorno do Beach Park o que era e o que é hoje. Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. Doutor Ednilton, com essa sua vitalidade aos 77 anos de idade, parece um menino. Pergunta ao senhor... Bondade sua. Não, é a verdade. O senhor pretende se aposentar algum dia ou não vai parar de agir, de trabalhar nunca? A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo na vida. Então, eu tenho atividade todo dia, vou continuar com a atividade, mas, claro, diante da situação física mesmo, porque a mental a gente continua ativo, a gente tem que mudar. Você tem que saber quais as diversas fases da sua vida. Qual é a fase de dar o máximo e qual é a fase de se poupar e dar apenas alguma contribuição. Eu estou entrando nessa fase agora, de não me desgastar muito. Olha, se eu com 77, todo dia depois do almoço eu dou uma dormida, imagina quando eu chegar em mais alguma idade. Então eu tenho que ter o meu lazer. Eu e a Leninha gostamos muito de viajar. Nós viajamos muito. Era a pergunta que eu ia fazer, qual é o seu hobby? Meu hobby primeiro é a igreja, tá? Porque nós temos uma vida religiosa importante, uma vida de a igreja todo final de semana, de quarta-feira em ter reunião de oração, eu leio a Bíblia, converso sobre muito Bíblia. O principal hobby é esse daí. O outro é viajar. Adoro viajar. Sobre Bíblia, o senhor já leu a Bíblia 15 vezes. Sim, estou na 16ª agora. O senhor já entendeu a Santíssima Trindade? Esse não é para entender, não. Isso é para se aceitar. Tem que aceitar, né? Certas coisas que você faz é pela fé. E a fé é um dom que é dado por você, que Deus dá a você. Me lembrei agora de Santo Agostinho, né? Não dá para entender, não. Você tem que aceitar e acabou. Grande doutor Ednilton, um homem de fé. Um homem que diz que o hobby é a fé, merece respeito, não merece? Não, meu amigo Miguel. Grande, doutor Ednilton. Miguelzinho não fica aqui em todos os programas, não. Ele ficou de cabo a rabo aqui, viu? Grande honra para mim, muita honra para mim. Gostou. Para finalizar, doutor Ednilton, qual é o conselho que o senhor daria da altura dessa figura? Estou falando da altura no sentido amplo da palavra, doutor Ednilton Soares, que o senhor daria àqueles que estão começando suas vidas, depois de quem sofreu uma pandemia de 2 anos com a sua empresa fechada? O senhor tem muito a contar, especialmente aqueles que estão sofrendo por algum motivo financeiro nesse momento e para os jovens. Qual é o segredo do sucesso de vida e profissional do Ednilton Soares e o que é que você diria a essas duas figuras, aos que estão sofrendo e aos jovens? Aos que estão sofrendo, não desista. Persevere. Procure se inovar. Procure trabalhar junto com a equipe, que você vai vencer. E aos que estão começando, procure fazer uma coisa que você gosta. Não vá para o seu trabalho, não vá para a sua empresa por obrigação. Vá porque você gosta e porque você acredita.
Para os jovens, faça, trabalhe naquilo que você gosta e acredita. E para os que estão com alguma dificuldade, não desista. Esses são os conselhos do grande Ednilton Soares. A quem Faltou eu o mais importante. assim, E peça orientação a Deus. fé. Porque se você não conversa com o nosso pai lá de cima, com P maiúsculo, você não vai para canto nenhum. Não adianta você fazer nada. Agora que eu digo lá pro meu pessoal, doutor Ednilton, não adianta você pedir também, só pedir. Não! Se você não faz o dever de casa. É. Não vai acontecer. Eu disse isso hoje de manhã pro meu pessoal. Eu faço um speech para eles toda segunda-feira. Olha, não adianta você rezar. Meu Deus, faça acontecer. Se você não fez sua parte, não vai. Você não vai ganhar na loteria sem jogar o bilhete. Deixa Não é isso, doutor Ednilton? Você tem que comprar. Eu gosto muito da imagem do remador. O remador, de um lado, ele tem fé e do outro lado ele tem obras. Então tem que ter os dois lados. Tem que trabalhar e tem que ter fé. Exatamente. Tem que ter fé e tem que trabalhar. 30 segundos para o seu recado final, doutor Ednilton. Fiquei muito feliz de estar aqui com você bom, hoje, foi não? Ricardo. Foi bom demais. Aqui, ora, prestigiado pelo Miguel. E estar aqui no Grupo Cidade de Comunicação, um grupo que realmente tem um papel importante nesse Estado. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço em meu nome, em nome da Sociedade Cearense, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em nome do Miguelzinho, da Gaída e da família Dias de Souza, a presença aqui do doutor Ednilton Soares no Conexões. Aqui no Conexões, doutor Ednilton, nós temos aqui um ditado, aqui um ditame, não um ditado, não, um ditame. Aqui só entra campeão. E o senhor foi mais um desses campeões que aqui estão. E na Muito próxima obrigado. segunda, nós vamos receber outro grande campeão, meu amigo Alexandre Salles, né? Grande figura. Grande figura que está crescendo muito, está trazendo o agronegócio e está expandindo suas indústrias. Alexandre, se prepare que você vai contar tudo aqui no programa. E não esqueça, todo domingo, 8h30 da manhã, nós temos o Conexões na TV. E esse programa nós vamos sair aqui, vamos para o estúdio da TV gravar rapidamente lá. Nós temos o Conexões na TV todo domingo, 8h30 da manhã. E no próximo domingo, o doutor Ednilton Soares estará lá falando para mais de 300 mil pessoas. Esse foi o Conexões de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser. E lembrando, quarta-feira, depois da manhã, dia 10, nós vamos ter mais um Conexões Extra falando sobre o Beachville, um novo empreendimento ali, pertinho do Beach Park, para variar, no Porto das Dunas, que é um grande sucesso e que você vai conhecer em primeiríssima mão. Se você não podia, agora você vai poder. Você vai saber tudo depois da manhã. Quarta-feira, 3 da tarde, aqui no Conexões, edição extraordinária. Até segunda, se Deus quiser, meus amigos!